Olá, seguidores e internautas de O Liberal. Meu nome é Gabi Gutierrez, sou repórter do grupo O Liberal. E hoje a gente recebe aqui Elizabeth Grunwald, que é presidente da Associação Comercial do Pará. A gente vai conversar um pouquinho sobre as expectativas do setor para esse ano de 2025 e o que tem sido feito aí voltado para a COP30, que vai abrir portas aqui com certeza. Seja muito bem-vindo, obrigada por participar aqui com a gente. E agora, o que vocês esperam, né? Já começo lhe perguntando o que vocês esperam desse ano de 2025, que tem sido um momento muito oportuno, né, para todas as áreas aqui no Pará. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Gabi, por esse espaço. Olha, eu tenho dito assim, quem já me ouviu falar um pouquinho sobre esse tema sabe que eu sou uma entusiasta desse momento. Eu acredito muito que o advento de um evento do porte da Conferência do Clima, da COP30 em Belém, é uma grande janela de oportunidades, é uma janela de oportunidades para o setor produtivo, em termos de negócios, é um momento muito importante para o Brasil, para a Amazônia e para o Pará, para a gente estar colocando as nossas pautas, as nossas questões. Você sabe que em 30 anos de conferência é a primeira vez que a conferência acontece no Brasil, é a primeira vez que a gente discute a Amazônia na Amazônia. A Amazônia sempre esteve direta ou indiretamente fazendo parte das discussões da conferência. Portanto, eu vislumbro esse momento, desde o momento que nós soubemos que a COP ia ser em Belém, lá em meio de 2023, nós já começamos a nos estruturar por entender que esse é um momento muito importante de oportunidades de negócios para o Estado e para a cidade. Certo? E, lógico, com esse boom, né, da COP30 e essa porta se abrindo para o mundo inteiro, porque Belém está realmente no centro, a Amazônia e Belém está no centro dessas discussões no mundo todo. A senhora acha que o avanço nas ofertas de linhas de crédito, no apoio ao empreendedorismo, ao setor comercial de modo geral, ter acompanhado esse preparo para a COP tem se expandido? Olha, Gabi, eu acho que a gente sim evoluiu muito nesse último ano. Tá? De novo, quando nós soubemos, lá em meados de 23, nós começamos a nos estruturar dentro da associação comercial. Nós temos um conselho de câmaras setoriais e nós já começamos a nos organizar dentro da Câmara Setorial de Turismo, da Câmara Setorial de Gastronomia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, seguros, mercado imobiliário, síndicos e condomínios. Então, nós temos vários braços dentro da associação comercial e esses braços começaram a se organizar, cada Câmara a discutir o seu segmento, como é que nós podíamos nos estruturar melhor para aproveitar esse momento, mas, sobretudo, para estruturar o setor produtivo para estar preparado para receber essas pessoas, para receber esse evento que é tão importante para nós. Então, ao longo do último ano, nós tivemos muitas ações nesse sentido, nos organizando, e aí nós estávamos discutimos com entidades financeiras do mercado financeiro, oportunidades de crédito com taxas mais competitivas, discutimos aí toda uma organização desse mercado de locação por curta temporada, que é uma das soluções da COP. Estamos discutindo, sim, com o setor hoteleiro, a melhoria da capacidade hoteleira, e aí a gente está falando de retrofit nos hotéis, nós estamos falando de iniciativa e de estímulo a novos hotéis, já que a demanda, que a oferta de hotéis na cidade ainda está muito aquém do que a gente espera ter de potencial turístico na cidade, por isso a gente está trabalhando muito esse legado. Então, quero lhe dizer que nós, não só a Associação Comercial, a todas as entidades empresariais, mas especialmente a Associação Comercial, vem sim trabalhando muito para que o setor produtivo se estruture melhor, para que o setor produtivo possa entender que isso é uma oportunidade de recolocar o Pará e a cidade de Belém na rota mundial turística. Certamente. E a gente acompanha, né, tem acompanhado que existem uma procura muito grande por cursos de capacitação, cursos de idiomas, e a senhora acha qual assim, o principal
fator que vai agregar nesse nosso comércio, no nosso mercado aqui em Belém e para os nossos profissionais também, com esse boom, essa oferta de capacitação que tem sido pelo Estado, tem algumas outras formas aí no setor privado. Qual você acha que vai ser o principal ganho com tudo isso? Olha, o ganho é exatamente a preparação do setor, mais profissionalismo nas ações, nos produtos. Então, quando nós soubemos, o governo do estado gestou uma plataforma que chama Plataforma Capacita COP30, com o auxílio de todas as entidades empresariais. Então, nós construímos juntos esse processo e a gente tem aí cerca de 30 mil vagas ofertadas. Nós temos a expectativa de ter cerca de 30 mil pessoas capacitadas e, o mais importante, de forma gratuita, em pelo menos 67 atividades de cursos. Ou seja, a gente está falando de hotel, a gente está falando de garçom, a gente está falando de maître, a gente está falando de restaurante, nós estamos falando de loja, nós estamos falando de manutenção de ar-condicionado, nós estamos falando de eletricista, nós estamos falando de encanador. Enfim, todas as atividades que, de alguma maneira, envolvem a cadeia produtiva, especialmente do turismo. Então, agora, nós já conseguimos, até o mês passado, ter cerca de 15 mil pessoas capacitadas e a nossa meta, até o final do ano, é ter cerca de 30 mil. Então, essa é uma ação bem importante, porque, veja, Gabi, é uma ação que agrega valor. Na hora em que você estrutura melhor o seu negócio, em que você tem um atendimento melhor, em que você tem uma compreensão melhor da gestão financeira, do controle de estoque, você necessariamente vende mais. E na hora que você vende mais, você consegue investir mais no teu negócio e crescer. Então, esse é o nosso papel, é melhorar o ambiente de negócios. E essa ação de capacitação, ela agrega um valor para muito além da COP. O objetivo, claro, é nós nos prepararmos melhor para esse evento, mas todo o nosso trabalho não é só para o momento COP. Todo o nosso trabalho é para a melhoria do ambiente de negócios, é para a melhor estruturação e oportunidade do setor produtivo. E qual a expectativa de vocês? Porque, assim, a gente fala do setor comercial e ele é muito, muito amplo, né? Como a senhora falou agora, que vai de pequenos serviços mais cotidianos até o setor de compra, realmente, né? De produtos. O que vocês esperam desse momento? Falando em números, vocês imaginam que a demanda vai crescer muito significativamente como a gente imagina? Como é que vocês têm se preparado, o setor comercial, para atender quem vem de fora? Esse número, a população vai ficar sem alguma coisa? Tem gente que fala em estocar coisas, né? Isso aí é uma coisa que vocês debatem, que vocês têm pensado sobre atender essa demanda e não deixar a desejar para quem está aqui também, em quem é morador? Olha, eu primeiro começo dizendo a vocês, a todos que nos assistem, que a associação comercial não é só comércio. Nós, há muito tempo, já extrapolamos esses muros do comércio e somos uma entidade multissetorial. Portanto, a gente tem na nossa base comércio, indústria, serviços e agro. Portanto, a gente olha para todo o setor produtivo, não só o comércio. E veja, eu te digo sim, a gente discute muito tudo, porque é tanta coisa, são tantos detalhes, e claro que essa questão da capacitação e desse olhar específico por cada câmara setorial para olhar cada segmento, ele tem sido bem satisfatório. Porque cada vez que a gente senta para discutir com um segmento, muitas demandas vão surgindo. E aí, a cada momento, a gente tem outras possibilidades e outras demandas surgindo e, consequentemente, discussão e possibilidade de outras soluções. Eu lhe digo assim, eu não vislumbro, eu olho para trás e olho para frente, eu não vislumbro outra oportunidade tão importante para nós quanto essa. E, claro, quando a gente fala, por exemplo, do setor de restaurantes, que é um setor extremamente importante para dar cabo, porque todo mundo vai precisar comer na cidade, né? A gente vai ter aí um aumento de demanda por alimentação muito grande, além da hospedagem. Então, claro que os hotéis, e aí eu estou falando de todas as associações que envolvem bares e restaurantes e hotéis, a ABIH, a Abrazel,
É claro que eles estão discutindo isso, estão avaliando essa questão do suprimento, como nós podemos nos estruturar para não faltar arroz, para não faltar feijão, né? Porque claro que a demanda vai ser muito grande. Então, assim, todas as entidades estão muito... Eu te digo assim, Gabi, esse momento é tão importante para a cidade e nós estamos num bloco muito grande, não só a associação comercial, como todas as entidades do setor produtivo juntas, buscando alternativas, cada uma com o seu olhar, cada uma no seu segmento, mas buscando alternativas para a gente fazer a melhor COP da floresta que a gente puder fazer, mas, sobretudo, para a gente deixar um legado. Esse é o maior desafio que a gente tem, porque as pessoas perguntam assim, tá bom, eu vou investir no meu negócio, mas e depois da COP? Uhum. E eu garanto a vocês, já é depois da COP. Por que já é depois da COP? Fazendo um trocadilho. A gente já tem turista na cidade de domingo a domingo. Nós já avançamos muito, a gente já tem evento na cidade direto, a gente já tem muita demanda de pessoas. Então, esse movimento pré-COP, ele já é muito grande, já era no ano passado, mas esse ano está se intensificando cada vez mais, porque a gente tem muitos eventos pré-COP, a gente tem muito interesse de toda a ordem, e aí eu estou falando não só do setor público, do setor privado, de empresas globais, com os olhos, como você disse no começo, voltados para Belém, voltados para a Amazônia. Então, assim, nós temos, sim, uma preocupação muito grande com todas essas questões. Nós estamos organizados. O governo do estado contratou uma consultoria e, a partir dela, a gente tem um diagnóstico, temos um plano, temos ações. Nós não estamos aqui só torcendo com o dedinho assim para dar certo. Nós temos um plano profissional, nós temos uma atividade que está sendo seguida para dar cabo dos imensos desafios que Belém tem e qualquer cidade teria para receber 50 mil pessoas. Um evento como esse, né? E assim, a gente não tem, como a senhora falou, né? São vários setores, vai do agro até os produtos, então, desde 2023 que já vem existindo essa movimentação. E qual desses setores, quais a senhora acha que vão ser os que têm sido mais exigidos nessa preparação? Ou a senhora acha que todos eles, em um conjunto, como uma engrenagem, um vai sustentando o outro? É exatamente isso. Você mesmo já respondeu sua pergunta no final. Não dá para dizer que, nesse momento, tem um setor mais importante que o outro, porque isso faz parte de um conjunto. Uhum. Na hora que eu recebo um turista, na hora que eu recebo um delegado da conferência, na hora que eu recebo uma delegação estrangeira, essa delegação precisa se hospedar, essa delegação precisa comer, essa delegação precisa ter mobilidade urbana, e aí eu estou falando de transporte, de ônibus, de carros. Essa delegação, eventualmente, pode ter um problema de saúde e eu vou precisar de atendimento médico. Essa delegação vai precisar que a gente tenha mais voos, e aí a gente está falando de acesso aéreo. Essa delegação vai chegar num aeroporto que eu preciso ter uma sala de embarque e de desembarque um pouco maior. Essa delegação precisa ter conectividade. Portanto, você vê, são muitos setores que eu não posso dizer que eu vou olhar e eu vou dar importância a mais. Agora, veja, isso tudo está sendo orquestrado, tá? Existe um plano e ações já sendo desenvolvidas para isso, mas é lógico que a questão do legado ela é tão importante e a gente está aí com uma série de obras estruturantes na cidade, e na hora em que eu trabalho na macrodrenagem, no saneamento de um canal, isso não é só para a COP30, isso é perene, isso é para muito além do evento COP. Na hora que eu asfalto ruas, na hora que eu melhoro os ônibus, na hora que eu crio opções de mobilidade na cidade, isso serve para a conferência, mas, sobretudo, serve para melhorar a cidade. Então, é muito difícil responder. Tem os problemas que são da hora, tá? Tem um determinado momento, tem alguns problemas que pulam, e esse a gente tem que olhar pouco mais, né? São mais emergenciais naquele momento. Resolvido aquele desafio, daqui a pouco outros vão pular.
Então, o momento agora é a gente estar discutindo a questão da hospedagem, que é importante, é um desafio grande para a cidade, a questão dos preços altos, da especulação imobiliária, que naturalmente acontece em grandes eventos globais, como é a COP. Então, o quanto é que é razoável chegar uma diária de hotel? É uma pergunta, eu brinco com o meu pessoal, que é uma pergunta de vestibular, tá, gente? Porque assim, quanto é razoável? $200, $300, $500, $1.000? É muito difícil, porque isso envolve o momento, envolve a época, envolve o tipo de hotel, envolve a demanda naquele momento, envolve a capacidade daquela instalação. Então, assim, são muitas coisas que estão sendo administradas melhor à medida que elas vão surgindo. A senhora falou agora sobre a questão da hospedagem. É uma pauta que tem levantado muitas discussões. E a senhora teve recentemente, inclusive, uma reunião sobre isso. E eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho, a senhora pode falar para a gente um pouco sobre o que tem sido feito nesse setor, né, para poder se adaptar. A gente ouve muito, né, da construção de novos hotéis, a amplificação dos que já existem, a vinda dos cruzeiros. Como é que tem sido essa conversa, esse diálogo com o setor de hospedagem aqui em Belém? Exatamente. A hospedagem, ela é sim um desafio muito grande. Eu sempre tenho dito que, salvo as grandes metrópoles do mundo, nenhuma cidade está totalmente preparada para receber 50 mil pessoas num período curto de 15 dias. Mas, assim, esse é um tema que a gente tem se preparado muito. Dentro da Associação Comercial, a gente tem uma Câmara de Mercado Imobiliário e uma de síndicos e condomínios para discutir, inclusive, locação por curta temporada, que é uma das soluções para a COP, além do setor hoteleiro e além das vagas em hotel, a gente precisa ter outras soluções que vão compor essa quantidade de hospedagens que a gente precisa para o evento. E aí a gente está discutindo a locação por curta temporada, preço, de repente você vai colocar a sua casa a R$1 milhão, o aluguel. Eu falei, não, mas Gabi, sua casa não vale R$1 milhão. Você vai precisar conversar com uma imobiliária, com um corretor para te orientar, para administrar isso melhor, para avaliar o teu imóvel. E alguém vai dizer, Gabi, teu imóvel não vale R$1 milhão, teu imóvel vale 10 mil, teu imóvel vale 100 mil. Vamos avaliar isso. Então, a gente está contando muito com o mercado imobiliário, com os corretores de imóveis, com as imobiliárias e com os proprietários, para que a gente pratique preços razoáveis. Claro que nós sabemos que vão elevar os preços, porque é natural em grandes eventos. Mas a gente precisa realmente pensar se nós praticarmos preços abusivos, e aí eu estou falando tanto da locação por curta temporada, quanto do setor hoteleiro, nós podemos estar dando um tiro no pé do mercado, da cidade, da conferência, mas, sobretudo, do legado que a gente quer deixar para a cidade. Porque nós esperamos muito que essas pessoas que venham discutir as mudanças climáticas, elas voltem. Elas voltem com suas famílias, elas voltem com seus amigos, e é nisso que nós estamos apostando muito como legado para a cidade. Que Belém, que o estado do Pará, que a região amazônica entre na rota novamente mundial de turismo, para que a gente possa estimular e aquecer esse mercado. Então, só para concluir, eu quero lhe dizer assim, a gente está, assim, avaliando muitas possibilidades. Essa reunião hoje que a gente teve há pouco com o setor hoteleiro foi exatamente para alinhar isso, para entender como é que está essa disponibilidade, porque a gente tem muito ouvido, meu Deus, não tem mais nenhum hotel na cidade, não tem mais nenhum quarto na cidade, como nós vamos receber? Então, assim, o setor hoteleiro está se auto-administrando. Claro que esse setor ele sofreu muito ao longo da pandemia, porque os hotéis fecharam as portas. Então, eles tiveram, sim, que se reorganizar internamente, que fazer um retrofit. Eles estão investindo muito na melhoria de unidades que ficaram 2 anos paradas, e você sabe o que é uma unidade parada 2 anos, o quanto que tudo deteriora. Então, assim, claro que os hotéis estão sofrendo muito para se reorganizar nesse processo e, consequentemente, os preços aumentam. Então, assim, é um desafio orquestrar, e o governo do estado tem
um comitê estadual, a prefeitura tem um comitê estadual e a Secretaria Extraordinária da Presidência da República também tem um comitê. Então, essas 3 instâncias, junto com o setor produtivo, nós temos estado muito juntos para dar cabo desses desafios e para ver como nós podemos trabalhar para minorar e para mitigar essas questões. A senhora tocou num ponto que é bem, também outra questão muito sensível agora com a questão da COP, que são os preços abusivos. Isso a gente está falando das hospedagens, esse é um preço para quem vem de fora. Mas como a questão da demanda que eu falei ainda há pouco, muita gente também tem comentado sobre isso, de que quem mora aqui, né, fica com esse medo das coisas ficarem mais caras, do básico, né, do supermercado ou de qualquer outro tipo de serviço que a gente precise no cotidiano, ficar mais caro, e em especial naquele período da COP. Da COP. E vocês têm debatido isso também? Eu acredito que devem ter conversado já sobre isso e entender como precificar sem que comprometa também quem mora aqui, né? É isso. Esse é o nosso discurso. A gente tem estado com todas as associações e a Associação Paraense de Supermercados, a ASPAS, também está discutindo essa questão no nível interno, com os seus distribuidores, com os supermercados, de como se estruturar para esse momento. E, claro, a grande preocupação é, sim, com quem está na cidade também, para que a cidade não fique nem com falta de suprimento, mas também que não tenham preços muito além do que a cidade pode suportar. Tanto é que a gente tem até estimulado muito que as pessoas saiam da cidade, sabe, Gabi? Quem puder e quem não for partícipe ativo da discussão das mudanças climáticas, o ideal é se estruturar e quem tiver chance, obviamente, é sair da cidade, porque nós não vamos ter aulas, nós não vamos ter todos os funcionários públicos que puderem trabalharão em home office, para diminuir o trânsito de carro na cidade, porque você imagina, é claro que a cidade vai ficar um certo caos. É natural, é muita gente circulando junta num período muito curto. Então, a gente tem estimulado muito que, se você puder, tiver uma casa de praia, tiver uma casa de parentes, puder viajar, puder se estruturar, ou até alugar sua casa e pegar o recurso e viajar, a gente está estimulando muito que faça isso, porque realmente não tem como a gente não dizer que a cidade vai estar com um movimento muito além do que ela pode comportar e vai ter transtorno de toda a ordem. E claro que vai ter gente se aborrecendo na hora que passar um chefe de Estado, parar o trânsito e você correndo aqui porque tem que chegar em algum lugar e os batedores parando. Então, isso vai acontecer, gente. Então, quem puder realmente se organizar, tirar férias e sair da cidade, é tudo de bom. Como a associação comercial tem lidado com esse crescimento de micro e pequenos empreendimentos, né? Que com isso muita gente tem vislumbrado uma oportunidade de crescer, de tentar um novo negócio. Como é que vocês têm abraçado isso e visto esses novos comerciantes? Olha, da melhor forma, o nosso maior papel é estimular o empreendedorismo e melhorar o ambiente de negócios. Então, quem puder se estruturar para aproveitar melhor essa oportunidade e depois seguir na sua empresa, no seu negócio e se estruturar, é tudo que a gente estimula. A Associação Comercial está de portas abertas para ajudar você a se estruturar, para ajudar você a se organizar. Nós temos muitas pequenas iniciativas. Um dia desse a gente recebeu uma pessoa que faz um sabonete maravilhoso com andiroba no fundo de quintal, no fundo da sua casa. Então, a gente está muito com essa expectativa de colocar possíveis investidores em contato com esses pequenos, que ainda são pequenos negócios, porque a oportunidade agora de você estar fazendo um produto maravilhoso, de você colocar isso na vitrine e ter um investidor que te apoia é muito grande. Então, nós vemos isso com muita alegria, estimulando mesmo. Agora, claro, gente, desde que você se estruture. Não é todo mundo que pode sair fazendo qualquer negócio, todo tem que estar preparado. Aí a gente não estimula, porque hoje a gente está aí com uma série de cursos, inclusive de gestão de negócio,
pronto para você, gratuitos para você se estruturar. Então, você quer ter um negócio, você imagina uma oportunidade, se organize, se estruture. A gente ainda tem tempo. Mas nós vemos isso com os melhores olhos e estamos prontos para ajudar quem quiser se estruturar nesse ano. Muito obrigada, presidente. Agradeço a sua participação, agradeço o nosso bate-papo e desejo sucesso nessa reta final, nesse trabalho agora aqui para o restante desse ano, que seja muito produtivo para o setor e para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês da imprensa são muito importantes para nós, para estar divulgando esse tipo de iniciativa, para estar colocando informação. Às vezes a gente pensa que todo mundo tem informação, mas não tem. Então, vocês são veículos muito importantes para levar essa informação para a sociedade, não só para os empresários, não só para as entidades, mas para a sociedade entender que ela também, independente dela ser empreendedora ou não, ela tem responsabilidade na recepção adequada dessas pessoas. Então, agradeço muitíssimo, a gente está aí à disposição quando vocês precisarem de informação. Muito obrigada e agradeço vocês também que nos acompanharam. Para ler essa matéria na íntegra, é só acessar oliberal.com e também está disponível no nosso jornal impresso O Liberal. Aguardo vocês, até a próxima.